Bom dia, então, a todos. Vamos começar mais uma aula aqui. Acho que já deu tempo, quem tinha que se conectar para a aula de hoje. Agora eu tenho ao todo, além de mim, eu tenho mais 6 conectados aqui nesse momento aqui, com a gente. A aula de hoje, vamos começar, já está gravando, né? Já comecei aqui a gravação da aula, então é a aula que vai ficar lá para a gente fazer uma consulta depois, né, para se preparar para as avaliações, tá? Bruna, bom dia, Bruna. Você está com o seu áudio aberto, vou pedir para você fechar, por gentileza. Bom dia. Bom dia, querida. Vale a regra geral. Toda vez que vocês quiserem se manifestar, abre o áudio durante a minha aula, pode me interromper, algum ponto, alguma outra coisa, pode estar me perguntando. Eu vou começar a projetar aqui a aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre ela. Vamos lá. Acredito que todos já estão vendo a minha tela. Eu só preciso fechar. Eu vou fechar aqui então o meu vídeo, né, para ficar mais leve a transmissão. No final eu volto a falar com vocês de novo, tá bom? Vocês voltam a me ver aqui, né, pelo vídeo. Novamente, vamos fazer aqui a projeção da aula. Tá, a gente está indo então para a unidade 3. As outras aulas estão todas lá já devidamente postadas, né? Aquela aula, acho que é a aula 5, que é uma aula muito importante, que a gente ainda estava no momento de adaptação, essa aula não foi gravada, mas não foi gravada ao vivo, né? Mas eu fiz uma gravação depois da apresentação e está lá a aula 5, né? Que é a aula que vai falar do método de pesquisa em si. Essa disciplina nossa, né, metodologia científica, a maneira em que ela foi montada, o autor do nosso livro base, né, aqui, ele deixou a disciplina bem teórica, o que acaba sendo muito interessante, né? E a teoria de metodologia científica, ela se baseia muito nas teorias e nos pensamentos filosóficos, né? Em algum momento eles se aproximam bastante, né? Em algum momento as duas coisas se distanciam, a metodologia científica se distancia do método filosófico, porém um ajuda a compreender o outro, né? Então eu consigo compreender a metodologia científica através da forma de olhar o mundo do método filosófico. Essa aula de hoje, na preparação dela para vocês, eu estudei bastante no sentido que, assim, em se tratando de metodologia científica em si, o professor que vos fala tem bastante experiência, porque eu já fiz as minhas pesquisas, inclusive eu fiz pesquisas que eram fundamentais para que eu tivesse a titulação de mestrado. Mas a filosofia aprofundada que esse livro aqui apresenta a respeito do pensar sobre a pesquisa exigiu que o seu professor fosse atrás de mais informações para conseguir montar essa aula para vocês. E assim, eu estou tentando usar outras formas, né, didáticas para que a gente consiga elucidar as questões dessa aula de hoje em si, porque ela é bem teórica, tá? Ela é bem filosófica. Ela vai falar de conceitos bem subjetivos e de diferenças muito pequenas. Então, a gente precisa prestar muita atenção nos detalhes. Eu trouxe ao longo da aula, eu trouxe alguns vídeos que a gente vai testar também essa questão de eu passar vídeo para vocês via, né, aqui o Teams. Caso eu não consiga passar o vídeo pelo Teams, o link já está, né, na aula que está disponibilizada lá para vocês, na pré-aula, né? Então seria a unidade 3.1. Na pré-aula está lá os slides para vocês, tá? Na aula, eu vou colocar essa aula gravada, tá? E no pós-aula, a gente geralmente coloca uma orientação ou uma solicitação. Semana passada eu fiz uma solicitação,
Então, essa semana eu coloco só uma orientação para vocês, tá? Eu não vou dar tarefa extra, além daquelas que vocês já têm no pós-aula, que é o questionário, que é estar respondendo, que é estar desenvolvendo aquela atividade. Hoje eu não vou dar atividade extra, né? Hoje a gente vai se ater principalmente ao assunto da aula, tá? Então, a gente está na unidade 3, o principal assunto, né, da unidade 3, a unidade 3 se chama projeto de pesquisa. Esse assunto em si é de muita relevância, tá? O projeto de pesquisa. Mas o capítulo 3.1, ele não começa falando de projeto de pesquisa, ele vai buscar uma conceituação anterior a isso, né? Então, a competência geral a ser desenvolvida é elaborar um projeto de pesquisa atendendo aos requisitos técnicos e científicos e também objetivos específicos. São esses: compreender as principais abordagens teóricas nas ciências sociais. Então, esse é o nosso assunto de hoje, da aula 3.1, compreender as principais abordagens teóricas nas ciências sociais. Conceituar o projeto de pesquisa, as características da pesquisa qualitativa. Esses assuntos a gente verá nas próximas aulas, né? Compreender como elaborar uma pesquisa bibliográfica. Conhecer a estrutura de um projeto de pesquisa, conforme especificações científicas. E na seção 3.1, né, que a gente vai olhar as principais abordagens, né? Olha aqui, ó. Compreender as principais abordagens teóricas nas ciências sociais. Esse é o item 3.1, né? As principais abordagens teóricas nas ciências sociais. Observe que falando assim, eu estou só falando de coisas subjetivas, nada concreto, né? Abordagem teórica, ciências sociais. Então, esse é um motivo dessa aula hoje ser uma aula densa, ser uma aula pesada, que a gente tem que ter antes de mais nada, paciência, né? Tá afim, né? Então, vamos lá. Para a elaboração de um projeto de pesquisa, requer-se um entendimento que seja o conhecimento científico, uma vez que, diferentemente de outros tipos de conhecimento, baseia-se principalmente em dados objetivos, na evidência e na demonstração. Portanto, para ter validade, o projeto de pesquisa deverá seguir esses objetivos. Quais objetivos? A evidência e a demonstração. E para evidenciar e para demonstrar, eu posso usar abordagens diferentes. Espero que vocês estejam começando a entender do que se trata a aula. Então, eu vou ter abordagens diferentes para eu poder fazer uma evidência e uma demonstração. Observe que ele fala de pesquisa, né, em ciências sociais. Tá? O conhecimento, mesmo novo, precisa de alguma base para ser construído. Para isso, requer do investigador a leitura de textos que demonstrem o atual estado da arte em relação ao assunto a ser investigado. Isso tudo deverá propiciar condições para que o pesquisador possa comunicar os resultados do seu trabalho, por meio de um texto, no qual irá expor o resultado alcançado. Esse autor também ele repete coisas de um capítulo no outro, porque são coisas importantes e que o tatear o assunto, ouvir a mesma afirmação mais de uma vez, faz com que a gente grave isso, né? Que a gente sedimente isso dentro do nosso conhecimento, né? Não que eu saiba, eu sei que é assim. Não, mas está sedimentado em mim, né? Já está internalizado em mim. Então, por isso que o autor bate bastante nessa tecla. E, de novo, eu também já bati bastante nessa tecla para vocês. Um conhecimento, ele é sobreposto a outro conhecimento. Então, eu estudo o que todos os autores, né, o que o mundo entende sobre isso até esse momento, e em cima dessa compreensão eu desenvolvo a minha pesquisa. Complementando a compreensão anterior, né, eu complemento, né, eu vou mais a fundo na compreensão anterior,
ou, dependendo do caso, refutando a compreensão anterior e vindo com uma compreensão nova. Em ambos os casos, eu tenho a compreensão anterior como base, como início daquilo que eu vou fazer. Então, entrando, né, no capítulo de hoje, né, não pode voltar. As ciências modernas nascem num contexto de grandes transformações provocadas por modificações na forma de organização da vida material. As respostas existentes naquele momento já não se mostravam adequadas para as novas demandas decorrentes da modificação impulsionada pelo modelo burguês de produção. As ciências sociais nascem no século XIX, no contexto da Revolução Industrial. Naquele momento da história, tudo se mostrava novo. Eram novas formas de produção, novas relações de produção, regras da vida social, dentre outras coisas. Você observa como foram profundas as transformações, uma vez que, se antes o produtor era livre, naquele momento ele era como assalariado, e isso trouxe grandes impactos na forma como as relações de produção se estabeleciam. Então, aqui ele está contextualizando historicamente o nosso assunto, dizendo que as ciências sociais, que é onde está a parte, né, a base principal dos nossos estudos em pesquisa das áreas de administração, contabilidade e também, por que não, né, a educação física, que tange bastante essa área. Ele diz que o aprofundamento nesses estudos surgiu no final do século XIX com a Revolução Industrial. Então, o mundo todo, ele era, até naquele momento, ele era camponês, rural, né? Em algum momento, as cidades começam a crescer, as indústrias aos arredores da cidade necessitam dessa mão de obra, e daí há esse deslocamento do camponês para a cidade, esse deslocamento do produtor rural para o funcionário, né? O funcionário de uma corporação. E essas novas relações sociais, né? As relações tanto dentro da cidade como um todo, mas em específico as relações sociais dentro das corporações, das empresas, necessitavam serem estudadas para que fossem, obviamente, melhoradas, porque aquilo era novo, né? Então, é aí que surge, né, esse contexto das ciências sociais. Vejam, é isso que a gente está vivendo, né? Do isolamento social. O mundo também vai mudar a partir de agora. Haverá uma nova forma de ver o mundo, assim como novas formas de trabalhar, formas híbridas de trabalhar, não só presencial, mas presencial e AD. Então, novas ações, novos acontecimentos, né, surgirão depois desse grande acontecimento que até então não se tinha registro de algo parecido, né? Cabe, então, de novo, né, às ciências sociais, um estudo aprofundado dessas relações, nessas novas relações, para que se consiga chegar a uma melhoria dela, né? Ainda estamos no momento inicial dessa história toda e ainda estamos todos um pouco confortáveis, um pouco desconfortáveis, ainda conhecendo essa nova realidade, né? Eu não estou dizendo que não vai ter aula mais presencial, pelo amor de Deus, vamos voltar, não vejo a hora de ver vocês pessoalmente. Mas com certeza vai ficar não só para o meu trabalho que eu faço na Anguera, mas para o trabalho que eu faço em outras instituições, assim como para todo mundo, focando um pouco mais nessa área da educação, né, nos professores, ficarão muitas mudanças após esse período. Então, as ciências sociais, elas são dinâmicas, elas mudam, né, de acordo com que a sociedade muda, e a sociedade, né, muda o tempo todo, todo mundo acaba, de uma certa forma ou de outra, muito parecido com o que fala aquela música do Raul Seixas, né, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né, de mudar o tempo todo, e naturalmente as pessoas mudam, né, isso é difícil falar
Cada um de nós éramos a mesma pessoa há exatamente 10 anos atrás, né? Somos a mesma pessoa, mas somos pessoas melhoradas. Então, as ciências sociais mudam. Outro aspecto importante é que se antes as pessoas se distribuíam nas áreas rurais, agora se aglomeram nos centros urbanos em função do trabalho nas indústrias, e isso impacta na realidade social de maneira bastante complexa. Nesse contexto, muitos cientistas e estudiosos preocupados com esse problema têm despertado o interesse em estudar a sociedade com vistas a modificar essa realidade social. Pode-se afirmar que as ciências sociais são o resultado de um conjunto de fatores cujo elemento central é uma sociedade abalada por tantas transformações, e nesse sentido buscava-se alguma explicação que possibilitasse orientar o futuro. De novo aqui, o autor aprofundando esse entendimento, né, da complexa mudança social que houve no final do século XIX. Essa mudança social foi bastante abrupta, mas de lá para cá a sociedade continuou numa constante da mudança, constantemente continuou mudando, né? Horas mais abruptas, horas menos abruptas, mas continuou mudando. Aqui um parênteses que eu gostaria de fazer para vocês, que a gente está falando de ciências sociais, e de novo, né, vem na cabeça da gente, do aluno principalmente, fala, mas eu faço administração, mas eu faço contabilidade, mas eu faço educação física. Por que que ele fala tanto de ciências sociais? Porque, de certa forma, essas áreas, né, que estão ensaladas, elas tangem as ciências sociais, né? A educação física ela é um pouco mais abrangente, ela vai falar de uma parte biológica também, ela vai passar por isso, né? Mas não deixa de ser também tanger as relações sociais. Visto que quando, pela ótica, né, do esporte, que é uma das áreas de estudo da educação física, o esporte ele é de certa forma, uma interação social de diversos níveis, né? Uma interação social entre os jogadores, né? A competição entre eles, uma interação social da torcida, né? Com os jogadores. Então, há uma empresa por trás daquilo, né? Que promove aquele evento. Então, há, sim, também as ciências sociais muito fortes, muito presentes dentro também da área de educação física. Então, para a gente ficar um pouquinho mais claro, eu trouxe duas lâminas aqui dizendo o seguinte: o que são as ciências sociais? As ciências sociais são uma ampla área de estudo voltada a entender a forma de funcionamento, desenvolvimento e organização das sociedades. Nas ciências sociais são estudados todos os aspectos importantes relacionados a uma sociedade, suas origens, os processos históricos, o funcionamento, aspecto de desenvolvimento, transformações sociais, conflitos, características culturais e hábitos. Então, esse é o foco de estudo das ciências sociais. Aqui, ó, ciências sociais aplicadas. Ciências sociais aplicadas é uma denominação de uma área de conhecimento criada pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A CAPES é um órgão nacional, né, um órgão brasileiro, que promove a regulação, né, um dos órgãos que promove a regulação do ensino superior. E ela classifica as áreas das ciências, né? Então, veja, ó, de acordo com o órgão, com a CAPES, né, são incluídos na área das ciências sociais aplicadas cursos como a administração, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências contábeis, comunicação social, direito, serviço social, entre outras áreas. Então, por conta disso, por conta da aproximação dessas disciplinas, né, a ação social, todas essas disciplinas, vamos pegar aqui ciências contábeis, né, uma coisa que eu sempre comento com os alunos de contabilidade. Assim, num primeiro momento, ciências contábeis aparentemente seria uma ciência exata, porque ela trabalha muito com números, mas ela não é. E por que ciências contábeis não é uma ciência exata? Porque as alterações patrimoniais, né, ou as alterações dos números de uma empresa, né,
de quanto que ela tem em caixa, de quanto que ela tem a pagar, de quanto que ela tem a receber, de qual que é o tamanho do seu estoque, todas essas interações, elas acontecem por conta de ações humanas. Por isso que ela não é uma ciência exata. Então, assim, o meu estoque vai mudar no momento em que eu vender. Fiz uma venda, diminuiu o meu estoque. Consequentemente, tive uma receita, né? Consequentemente, reconheço custos daquela venda. Mas tudo isso só acontece porque houve ação humana na venda. Então, ciências contábeis, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social. Do mesmo modo, arquitetura e urbanismo, que eu poderia falar, peraí, mas como que não é uma ciência exata, né? O arquiteto não precisa saber de cálculo para poder fazer um prédio? É claro que precisa, mas o arquiteto tem que entender as questões do bem-estar, a questão da arte, né? A questão da beleza, a questão da utilidade, que são questões sociais também, né? Então, por isso que a arquitetura e urbanismo também acaba entrando, né? Também tangendo aqui essa área das ciências sociais. Voltando ao nosso curso aqui, então, assimile. A transformação da sociedade ainda é uma questão que atinge muitos teóricos. Vale destacar o papel que as ciências sociais desempenham na atualidade no estudo das relações sociais, interraciais, culturais, das relações de poder, dentre outras que atingem a vida em sociedade. Num primeiro momento, as ciências sociais buscaram os mesmos métodos utilizados nas ciências da natureza para investigação dos fenômenos sociais. Então, a partir dessa frase aqui, a coisa começa a ficar um pouco mais subjetiva, um pouco mais teórica, um pouco mais complexa. Então, vamos todo mundo comigo. E, de novo, na mesma frase aqui, na primeira frase desse slide. Num primeiro momento, as ciências sociais buscaram os mesmos métodos utilizados nas ciências da natureza para a investigação dos fenômenos sociais. É disso que trata a nossa aula de hoje. Qual que é a abordagem para eu estudar as ciências sociais, essas interações humanas? Então, dentro do mundo da administração, qual é a abordagem social que eu vou usar, né, de investigação, para que eu entenda as relações de liderança no departamento da produção, né? Na contabilidade, né? Qual que é a abordagem social que eu vou usar para eu entender a relação entre desperdício, né, e aproveitamento ao máximo do estoque. Então, também são relações sociais. Qual que é a abordagem que eu vou usar? Muitos teóricos se colocaram contra essa forma de compreender os fenômenos sociais, alegando que os métodos das ciências naturais não conseguiam apreender aspectos tão complexos e, por vezes, subjetivos. Após um tempo, esses debates levam à constituição de dois grandes paradigmas da ciência social: a explicação e a compreensão. Então, dentro das ciências sociais, existem dois grandes paradigmas: uma que busca a explicação e outra que busca a compreensão. A explicação buscava identificar leis do comportamento humano e, com isso, determinar as causas de suas condutas, assemelhando-se aos postulados do positivismo. Postulado do positivismo, as bases do positivismo. A gente já vai olhar o positivismo, que o positivismo é muito próximo do que isso que a gente acabou de ler. Então, a explicação buscava identificar leis do comportamento humano, o que aquilo é comum, que pode ser uma lei do comportamento humano, e o que eu consigo, então, ao entender essa lei do comportamento humano, determinar as causas das condutas, tá? Então, essa é o que buscava a explicação. Já a compreensão buscava o significado e o sentido da ação social. Então, ele deixou de procurar a lei que determinava a conduta, mas passou a
tentar compreender o sentido da ação social. Né? Como diz esse autor aí, como Kant explica, o significado atribuído à sua própria conduta, aproximando-se do conceito de motivo. Então, enquanto uma busca explicar, entender as leis e as causas das condutas, a outra tenta compreender os motivos, né, que resultam naquela ação social. Estão vendo, pessoal, que as diferenças, os nuances são mínimos, um é bem próximo do outro, tá? No âmbito das ciências sociais, podemos encontrar diferentes formas de abordagens. Então, a gente tem esse grande paradigma da explicação e da compreensão, e temos três grandes abordagens, né? Então, diferentes formas de abordagem em relação aos fenômenos sociais, a depender da orientação dos teóricos. Vamos adotar a abordagem de Richardson, que define três como as principais correntes: o positivismo lógico, o estruturalismo e o materialismo dialético. Pessoal, não é palavrão, eu não estou xingando vocês, não é nada ofensivo, tá? Mas eu vou repetir de novo as três principais abordagens das ciências sociais, segundo, né, o Richardson, não é Richardson, é Richardson. Então, ele diz que existem três grandes correntes, tá? Positivismo lógico. Positivismo, algo positivo. Lógico, tem uma lógica. Será que é isso? O estruturalismo. Estruturalismo, obviamente, vem de estrutura, né? Já dá para ter uma sombra do que seria isso. E o materialismo dialético. O materialismo, né, não é fácil de entender. Agora, dialético, né? Junto com materialismo, nem sei direito o que é dialético. Então, a gente vai olhar cada um desses itens, né? A aula de hoje, esses três itens são os mais importantes, né? Das três abordagens. Então, lembrando que a gente está no unidade 3. A unidade 3 vai falar de projeto de pesquisa. O capítulo, né, 3.1, na 3.1, que é o capítulo primeiro da unidade 3, a gente está olhando as abordagens da ciência, né, com relação às ciências sociais. E ele está falando de três abordagens, com esses nomes que eu acabei de falar para vocês: positivismo lógico, estruturalismo e materialismo dialético. Vamos lá. Então, para o pensamento positivista, os males decorrentes desse processo seriam eliminados com o avanço da ciência, que teria condições de superá-los. Era o primado da ciência. Nesse sentido, o positivismo reforça que há necessidade de unificar o método científico e por ele se alcançaria todo o conhecimento necessário à humanidade. O método estaria baseado nas leis causais e domínio dos fatos. Um dos grandes pensadores do positivismo foi Augusto Comte, sendo sua obra a referência principal mencionada em relação a esse paradigma. Para ele, a ciência deveria se preocupar com as leis que regem os fenômenos, pois com isso haveria condições de prevê-los e modificá-los em benefício próprio. Para isso, bastaria aplicar o método clássico, delineado no âmbito das ciências naturais, mesmo para os fenômenos sociais. Então, Augusto Comte, que é o teórico, né, defensor do método positivista, e veja que o método positivista ele está alinhado lá ao paradigma da explicação e não da compreensão, perdão, é isso mesmo, da explicação e não da compreensão, em que ele buscava entender as ações humanas de acordo com leis gerais. Então, essa é a visão, né, essa é a abordagem do positivismo, tá? Para facilitar a nossa vida aqui, eu vou passar um vídeo para vocês. Eu espero que dê certo de eu passar o vídeo para vocês aqui pelo nosso Teams, né? Para eu conseguir
usando dessa ferramenta de uma outra pessoa, com uma outra forma de explicar, falando só do positivismo, né? Visto que esses três abordagens, né? O positivismo, o estruturalismo e o materialismo dialético, são as três abordagens relativas aí, as principais abordagens relativas às ciências sociais, que é a matéria da nossa aula de hoje, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês um vídeo. Tomara que vocês consigam ver o vídeo da minha máquina e tenha som para vocês. Caso não dê certo, vocês têm o link, é legal ver. É claro que a gente tem um trabalho de pesquisa aqui antes para achar um vídeo bacaninha e que complemente a minha explicação. Então, vamos lá. Professor, Pode falar, por favor? o vídeo tem som? Tem som? Não está saindo para vocês? Não, para mim não. Eu vou fechar o meu áudio aqui, daí veja se sai o som para vocês, tá? Eu vou tentar aqui. Tá bom. Ainda não. Pessoal, a gente tem algumas saídas nesse instante aqui. Eu sei que todo mundo está conectado no celular ou no computador. Eu tenho aí na aula que eu postei para vocês, tem aí o link desse vídeo. De fato, eu não sei como é que eu faço para sair o som para vocês aí, do vídeo, né? Então, eu posso dar um tempo para vocês assistirem. O problema é que eu tenho 3 vídeos na sequência aqui, né? Todo mundo consegue assistir e voltar? Eu dou uns minutinhos, a gente volta. O que vocês acham? Quem pode falar? Eu consigo. Consegue? Deixa eu ver quem mais está aqui comigo. Marissa consegue. João, consegue assistir, João? Pode ser, professor? Eu consigo, professor. Então, o link está lá na aula de hoje. O link está na aula de hoje e ele é o vídeo do positivismo, tá? Esse vídeo tem aqui, vamos ver, ao todo são 5 minutos e meio, tá? Eu vou pedir para vocês assistirem, então. Agora, no meu relógio, são 8h56. Quando for 9h02, tá? 9h02, 9h03, a gente volta a se falar aqui, tá bom? Tá na unidade 3, né? Tá na unidade 3, aula 1. Tá bom.
Eu não achei, professor. Oi, Gabi, você não achou o quê? Você não achou a aula? É, você acabou de falar que tá na 3.1, mas eu olhei e não tem nada. 3.1 pré-aula, Gabi. Não tem? Não tem, Gabriela. Não. Tem só a web aula e o questionário só. Só um minutinho, querida. Pessoal, alguém conseguiu achar? A Gabriela disse que não está achando. Eu vou entrar aqui no meu. Alguém conseguiu achar? Esse é aula 9 aqui, projeto de Isso, pesquisa, projeto de pesquisa. isso, aula 9. Ah, tá aqui. Unidade 3, seção. O meu agora foi. Muito bem, Apareceu. muito bem. Obrigado, querida. Obrigado.
Então, vamos voltando, pessoal. Como vocês viram aí no vídeo, né? Ele mostra da onde, né, surgiu a teoria do positivismo e a influência dele aí nas ciências sociais, a forma da gente entender o mundo através, né, o mundo das relações sociais, através dessa abordagem do positivismo, tá? Vamos dar continuidade. Eu tenho mais 2 vídeos. A gente vai ter que usar o mesmo artifício, né? Eu já falo para vocês para a gente parar de novo e ver os vídeos. E para quem estiver assistindo a aula gravada, né, que vai ficar gravada essa aula, também que pegue os links que estão lá nas apresentações e assistam a esses vídeos de apoio, visto a densidade dos temas, né? Agora vocês estão vendo a densidade dos temas aqui que a gente está tratando, né? Eu tenho a explicação que está no livro, tem a minha explicação em cima da explicação que está no livro, e tem também o vídeo que eu estou usando como uma ferramenta de explicação, e vocês veem que isso é denso, que isso tem uma palavra que eu gosto muito de usar para isso, que isso é árido, né? A gente não consegue digerir isso tão facilmente, mas também nada de outro planeta que a gente não seja capaz de compreender, tá? Então, voltando aqui à nossa apresentação. Então, a gente passou aqui o vídeo do positivismo, né? A outra abordagem, né? Então, tem essa abordagem positivista que usa, né, a compreensão das ciências naturais para o estudo das ciências sociais. Então, essa é uma abordagem, né? Título da aula de hoje, abordagens, né, sobre as ciências sociais. Uma das abordagens é o positivismo. A outra abordagem, né, o estruturalismo. O estruturalismo nas ciências sociais foi inicialmente aplicado pelo etnólogo Claude Lévi-Strauss, que partiu das premissas do estruturalismo linguístico. Nesse sentido, ele pôde desenvolver uma teoria que superasse a condição entre o que é concreto, palpável e observável do que pode ser objeto da ciência. Então, o estruturalismo ele vai para o que é concreto, palpável e observável da ciência. Mas ele queria que isso superasse, né? Superasse o concreto, o palpável, observável. E daí ele chega, então, né, por definição, uma estrutura é um sistema relacional ou um conjunto de sistemas relacionais, tais como as relações de parentesco, os esquemas de controle de tráfego, os códigos de etiqueta, etc. Uma estrutura é um todo formado de fenômenos solitários. Cada um dos seus elementos depende dos outros e é determinado por sua relação entre eles. A alteração, acréscimo ou supressão, né, você tirar fora de um elemento, implica acomodação e reajuste na posição dos demais elementos. Então, a abordagem estruturalista, agora que a gente já entendeu um pouquinho do que seria a abordagem positivista, a estruturalista ela vai olhar para a estrutura, tá? Ela vai olhar para quais são as relações estruturais daquela relação social, né? Ele pode ser a estrutura de um país, então posso falar que a estrutura social do Irã é diferente da estrutura social do Japão, são coisas distintas, né? A estrutura social do Irã é diferente da estrutura social do Japão, é diferente da estrutura social da Índia, por exemplo, né? Assim como a estrutura de uma multinacional, a estrutura de como ela trata os seus funcionários de uma multinacional é diferente da estrutura de uma microempresa. Então, o método estruturalista de abordagem ele vai recair sobre essa forma de compreensão, né, das estruturas. A preocupação do estudo científico pautado no estruturalismo é a descrição em termos relacionais, independente do seu processo evolutivo ou relações externas. Então, o estruturalismo
ele busca a descrição dos entes relacionais, né? Dos participantes daquela relação, independente da evolução até aquele momento e de outras condições. Richardson explica que, para uma análise estruturalista, é preciso descrever exaustivamente os fatos observados, analisá-los em si mesmo e em relação ao conjunto. Com isso, busca-se a decomposição do fenômeno estudado, visando elementos que variem, produzindo modificações no conjunto. Depois é preciso construir a estrutura, partindo das menores partes do fenômeno estudado, estabelecendo regras de associação entre os elementos pertinentes. Então, eu entendo o fenômeno em si e depois eu entendo as relações entre eles. Finalmente, isso deve levar a compor uma estrutura do fenômeno, considerando suas manifestações visíveis e aquelas que forem teoricamente estabelecidas. Então, a gente começa aí a ventilar a compreensão do que seria essa abordagem estruturalista, diferente da abordagem positivista. Os defensores do estruturalismo afirmam que essa abordagem permite estudar esses processos com manifestações e regras presentes em outras estruturas das quais pode-se tirar o seu significado, descrevendo-os cientificamente. O pensamento estruturalista busca revelar o que está além do aparente, uma vez que busca construir ou reconstruir estruturas que sejam inteligíveis para explicar o seu funcionamento. Tá? Então, assim, uma forma da gente tentar pensar algo prático, vamos pensar que a gente vai estudar o comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor eu consigo explicar dentro da estrutura a que ele pertence. Então, o comportamento do consumidor, em geral, ele tem uma característica, mas se eu olhar o comportamento do consumidor de alta renda, ele tem uma característica diferente, porque o indivíduo de alta renda pertence a uma estrutura diferente, a uma forma de comprar diferente, a uma forma de raciocinar o valor diferente daquele consumidor de classe média, por exemplo, né? Então, a visão estruturalista, ele vai olhar essa questão da estrutura e o quanto que isso intervém no meu estudo social daquele item específico, tá? De novo aqui, pessoal, para facilitar a nossa vida, eu tenho um vídeo aqui do estruturalismo, tá aí o link para vocês que já assistiram o vídeo anterior, tá? Então, esse vídeo aqui do estruturalismo, o meu tá fácil de soltar aqui, ele tem 2 minutos e 36 segundos, tá? Eu vou pedir para vocês assistirem a partir de agora, são 9 horas e 13 minutos aqui no meu relógio, 9 horas e 17 eu volto a falar com vocês. Então, vocês têm aí um vídeo de 2 minutos e 36 segundos para assistir aí até as 9 horas e 17 minutos. Por favor. Vou aguardar vocês, já volto a falar com vocês.
Então, pessoal, vamos voltando aqui para a aula. A gente está indo para a parte final já aqui da nossa apresentação de hoje. Então, a abordagem pelo método estruturalista, ela vai olhar as relações dentro da estrutura, tá? Vocês estão percebendo, obviamente, o quão árido é o nosso assunto, mas os vídeos, junto com a explicação do livro, junto com a minha explanação aqui, junto com vocês, a gente começa a ter lampejos da compreensão do que se trata, né, esse assunto aqui, tá? Então, são 3 abordagens: a positivista, a estruturalista e agora a última abordagem, né, que é a abordagem materialismo dialético, né? A última corrente teórica que conhecemos é o materialismo dialético. Nessa concepção, todas as coisas que existem estão em contínua transformação e seguem para o objetivo de desaparecer um dia. É materialismo porque defende que o mundo exterior existe, fora da consciência. Os fenômenos têm existência própria, independentemente do fato de sobre eles pensarmos ou não. Pode-se afirmar que o materialismo entende a matéria como uma categoria que indica a realidade objetiva. Então, o materialismo dialético, a forma de enxergar o mundo dele é que os fatos acontecem independente da vontade humana ou não, né? Os fatos simplesmente acontecem. Se a gente pensar sobre esses fatos, eles acontecem. Se a gente não pensar sobre esses fatos, ele acontece do mesmo jeito. Então, essa é a forma de abordagem da estudo das ciências sociais pelo materialismo dialético. Então, para Marx, né, esse autor é aquele mesmo lá, o tal do Karl Marx, né, que fez o Manifesto Comunista e tantas outras obras que ficaram para a história, né? Ele que é um dos pensadores aí sobre essa forma de abordagem. Até mesmo lá o Manifesto Comunista, né, ele escreveu a partir dessa abordagem dialético-materialista, né? Então, para Marx, a ideia não existe antes do real, do que é material. Ela seria o próprio real transposto e traduzido no pensamento do homem. Nesse método de análise, parte da investigação preliminar do real e do concreto, que permitiria aprender dinâmicas e formular conceitos. Esse real é um processo histórico regido por dinâmicas históricas específicas de cada momento, expressas por meios de formas sociais concretas. Esse processo dinâmico é responsável por dirigir o movimento social compreendido como um processo que ocorre independentemente da vontade humana. Contudo, tendo nos seres humanos os agentes que podem provocar as mudanças. O essencial no estudo científico seria descobrir, revelar as dinâmicas que regem e modificam os fenômenos em estudo. Então, comparando com o estruturalismo, né, o materialismo dialético, ele não vai olhar a estrutura, né, ele vai tentar compreender as dinâmicas, né, as relações que modificam os fenômenos, tá? Então, vamos se aprofundar um pouquinho mais. Assim, ao desvendar o real por meio da elucidação científica, pode surgir a crítica. Somente com a análise das várias formas de evolução é que se identificam os nexos que existem entre os fenômenos, então os nexos causais, né, que existem entre um fenômeno e outro, para sua posterior exposição. Você pode observar que, nessa concepção, existe uma relação constante entre o universal, compreendido como a sociedade, a história e o particular, que é o fenômeno que se analisa. Dessa forma,
por meio desse movimento é que se torna possível compreender a conformação dos fenômenos. Ou no materialismo dialético, não é possível analisar um fenômeno, uma organização, por exemplo, sem relacioná-lo ao contexto no qual se localiza, no momento histórico em que se encontra, aos determinantes históricos, econômicos e culturais. Então, eu tenho o positivismo que olha o fenômeno por olhar das ciências naturais, e aquilo aconteceu naquele momento, e eu tenho que entender aquela forma naquele instante. Eu tenho o estruturalismo que olha a estrutura, né, resultante daquela compreensão social, e eu tenho o materialismo dialético que olha as causas, né, e o contexto histórico para aquela relação social. Vejam os nuances dessas três abordagens, né? Um último vídeo, né, da aula de hoje. Usei esse recurso aqui dos vídeos, lembrando quem está assistindo, né, o vídeo gravado, que vai ficar gravado. Esse tempo também é importante que vocês assistam esses vídeos aqui, tá? Então, o vídeo do materialismo dialético, vamos ver aqui, ele tem 4 minutos e meio aqui. Então, agora são 9 horas e 23, 9 horas e 28, tá? 9 horas e 28 a gente volta a se falar. Vou dar o tempo para vocês assistirem aí. Obrigado.
Então, vamos voltando aqui, pessoal, para a última. Agora não tem mais vídeo, tá? Tá acabando já. São os últimos slides aqui do nosso bate-papo de hoje. O tema, né? É um tema, como eu falei no começo, um tema árido, né? Porém, com esses recursos, né? Além da minha explicação, a explicação dos vídeos que tangem um assunto, a gente acaba por compreender um pouco mais, né? Então, o materialismo dialético, ele vem dessa compreensão que Marx fez, né? Em cima dessa teoria de compreender o mundo dessa forma, Marx escreveu a teoria dele lá do Manifesto Comunista, do socialismo e tudo mais, vem dessa compreensão do materialismo dialético. As teorias são métodos na medida em que orientam um caminho a seguir, que representam uma forma de se conceber os fenômenos analisados. Então, posso analisar pela teoria positivista, pela teoria estruturalista, pela teoria materialista, né, dialética. Dela decorrem estratégias, procedimentos, técnicas, formas para coletar dados. Portanto, ao optar por uma teoria, de alguma forma também se opta pelos procedimentos que lhes são próprios. Então, ao optar por uma teoria, vou seguir a teoria positivista, eu vou usar alguns procedimentos. Vou seguir a teoria estruturalista, eu vou usar outros procedimentos. Exemplificando, vejamos a seguinte situação. Você deseja estudar os motivos que levam à grande rotatividade de voluntários em uma ONG, que tem uma proposta social muito interessante e investe na formação das pessoas que desejam atuar como voluntárias. Apesar disso, a ONG não tem conseguido manter um número razoável de voluntários que possa desempenhar todas as ações propostas à comunidade. Tendo o positivismo como referencial, de qual forma isso influenciaria a pesquisa? Então, o que ele quer saber? Por que os voluntários não ficam na ONG? É isso que ele quer saber. Através da teoria do positivismo, né, como referencial, como abordagem referencial, o que eu deveria olhar para a minha pesquisa para responder o porquê que as pessoas não ficam lá, tá? Então, como o positivismo busca os aspectos visíveis do fenômeno, a pesquisa levantaria somente os dados que podem ser quantificados, como quantos desistiram, quantos foram convidados a se retirar, os motivos expressos nessas saídas, etc. Dentre esses motivos, quantos têm maior índice? Analisaria também se esses dados estão de acordo com a política de incentivo aos voluntários. A ONG seria analisada desvinculada de contexto social como um elemento e não haveria preocupação com os fatores subjetivos. Então vejam que a abordagem aqui positivista, né? O porquê que os voluntários não ficam na ONG? Ele ia tentar quantificar quais os motivos, né? O porquê que saíram. Então essa seria a abordagem positivista. Um exemplo da abordagem estruturalista seria a questão de como que se está montada a estrutura de atuação desses voluntários. Isso seria uma outra abordagem. Você pode observar no exemplo que os procedimentos não são inadequados e atendem perfeitamente as características do método. Portanto, é possível afirmar que esse estudo teria grandes chances de encontrar um resultado para o problema e talvez uma solução. Então, usando a abordagem positivista, você teria uma leitura desse problema e muito provavelmente se achasse uma solução para ele também. Entretanto, se o pesquisador preferisse, por uma questão de postura frente à sociedade, optar por uma outra abordagem, como o materialismo dialético, teria alcançado os mesmos resultados? Nesse caso, como entrariam na análise outras variáveis de caráter subjetivo, os aspectos socioeconômicos? Possivelmente o resultado seria outro. Importa destacar que não invalida o estudo, pois são abordagens diferentes sobre o mesmo fenômeno.
em se tratando de materialismo dialético, ele iria entender o contexto, né, histórico de como que as ONGs são organizadas. Por que que existe a ONG? A ONG existe porque o Estado não consegue atuar em todas as áreas da necessidade da sociedade. Então, por isso que entra a ONG. E daí, pela abordagem materialismo dialética, a visão seria essa, né? A contextualização histórica daquele fato, tá? Faça você mesmo, né? Agora tente você. Utilizando o mesmo caminho do exemplo anterior, busque aplicar o método positivista à seguinte situação. Uma ONG iniciou suas atividades com uma quantidade razoável de voluntários. Após 2 anos, essa cartela dobrou. Contudo, no último ano, a queda vem sendo representativa. E se continuar assim, não chega ao próximo ano com metade dos voluntários, o que impedirá as ações sociais de serem desenvolvidas. O conhecimento desenvolvido darão subsídios para responder esse problema. Então, pela análise positivista, né, nesse outro problema, que eu tenho uma ONG, que um ano eu consegui encher ela de voluntários e no outro ano eles foram saindo. Quais seriam, o que eu analisaria, né? A primeira pergunta, por que os voluntários vieram, né? Depois, por que os voluntários estão saindo? Né? Quantos entraram de uma vez só? Qual ação que trouxe o maior número de voluntários? Qual mês que mais saiu voluntários, né? E aí sim a gente continua nessa análise positivista, entendendo as ações, diretas, né? Os fenômenos diretos, como se fosse uma ação de uma ciência natural, de uma ciência da natureza. E o vocabulário da nossa aula, né? Então, ele usa a palavra paradigma, até acho que a gente já olhou essa palavra em umas aulas anteriores. Paradigma é um modelo ou padrão que serve para orientar o desenvolvimento de algo. Na ciência, é uma teoria originada de uma pesquisa que servirá de modelo para outras pesquisas. Premissas, informações essenciais que servem de base para o raciocínio. Elas devem permitir uma conclusão por meio da dedução. E subjetivo é algo próprio do sujeito, que está baseado na sua interpretação pessoal, né? Esses nossos assuntos de hoje, dessa aula, 90% do assunto, ele é subjetivo, não é algo tão palpável, né? Tão material, para a gente conseguir entender de uma forma mais tranquila, né? Ela exige que haja, né, um esforço mental aqui para que haja a compreensão. E isso é subjetivo, é do sujeito, né, da pessoa que está fazendo aquela leitura. Tá? Então, voltando aqui, pessoal, vou abrir o vídeo aqui para vocês me verem pela última vez na aula de hoje, tá? Continuamos nas próximas aulas. Eu não vou deixar uma atividade que não deixei semana passada. As atividades que vocês mandaram, vocês tinham um prazo para entregar. Eu acho que o prazo está encerrando ontem, hein? Vou encerrar hoje. Eu não olhei ainda, mas eu vou dar uma olhada. Depois eu dou uma devolutiva para vocês, que eu vi, que está tudo em ordem. Então, na aula de hoje, eu não vou deixar uma atividade como essa, mas eu vou deixar para que vocês façam lá o questionário, né? Que já é inerente da unidade. Então, tem lá um questionáriozinho no final da unidade para compreensão, aquelas perguntas. É importante vocês estarem treinando lá aquela compreensão, tá bom? A aula de hoje, como falei no começo, ela era uma aula bem teórica, ela era uma aula bem densa nesse sentido, bem árida de entender. Eu acredito que eu consegui apresentar os elementos fundamentais para essa compreensão. E como acontece no livro como um todo, né, da nossa disciplina que a gente vem estudando, ele reforça os conhecimentos de aulas anteriores nas próximas aulas. Então, esse assunto que a gente discutiu hoje, ele foi o primeiro contato que vocês tiveram com ele hoje, mas nas próximas aulas ele vai ser de novo relembrado e a gente vai conseguir digerir ele de uma forma melhor e praticar um pouco o que acaba sedimentando esse conhecimento na gente. Tá bom? Já são 20 para as 10, né? Eu acho que a gente cumpre a nossa aula aqui agora. Eu vou abrir um minutinho para vocês, se alguém quiser perguntar algo, se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, fique à vontade nesse momento.
A Marissa já até saiu aqui. Pessoal, se não tem nada para comentar, então o nosso tchau aqui dessa manhã aqui, tá bom? Uma boa semana para vocês, uma boa semana de aula. Fiquem à disposição para falarem comigo por e-mail. Alguns de vocês têm o meu contato de WhatsApp, não tem problema, eu respondo vocês também, se tiverem alguma dúvida. Qualquer coisa que vocês queiram comentar, fiquem à vontade, tá bom? Então, tchau para vocês, boa semana, boas aulas. A gente volta na segunda-feira que vem a conversar. Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu, professor. Até semana que vem. Obrigado.